Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Saudades? Opa, será que já está aparecendo? Pode ser tua internet, mano, aí que não tá conectado. Tô aparecendo já. Porque demora um pouquinho mais para aparecer aí no YouTube. E aí, senhores, como estão? Estão felizes? Estão tristes? Retornamos aí das férias com muitas novidades. Hoje vamos resolver muitas questões e vamos falar de um assunto que cai, um assunto não, vários assuntos que caem bastante nas questões de concurso. Qualquer concurso que você faça, tenho certeza que, sabendo isso, você vai acertar as questões. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Veja só, deixei uma tela em branco aí propositalmente para falarmos sobre as classes gramaticais. Vamos colocar aqui um asterisco, classes gramaticais. Veja só, o que eu tenho para falar para ti? Primeiro cara que disparada a FGV brinca, a FGV mexe, é o nosso artigo. Mas, professor, o artigo é tão simples, a FGV pode perturbar a nossa mente? Pode. Os artigos dividem-se em definidos e indefinidos. Bora lá. Demora um pouco, mano, para chegar aí. Definidos e indefinidos. Quem são os definidos? O, a, os e as. E os indefinidos, uma, uns, umas. O que os nossos artigos fazem? Os artigos acompanham os substantivos. Anote aí. Os artigos acompanham os substantivos. Ah, professora, então, os artigos são muito simples. Eu vou com certeza acertar muitas questões, porque eu já conheço os artigos. É só que você não sabe o que a FGV gosta de fazer com ele. A FGV gosta de usar de uma função do artigo que quase ninguém usa, que é substantivar, substantivar termos. Geralmente, quem são esses termos que a FGV quer substantivar? São os verbos. Exatamente. Ela pega o teu verbo e diz assim: ei, verbo, você vai deixar de ser um verbo a partir de agora e você vai se tornar um substantivo. Como eu faço isso? Colocando um artigo na frente. Vou te mostrar. Vou colocar para ti, aí no quadro, o seguinte verbo: o verbo falar. Olhe para ele. Veja como ele é bonito, veja como ele é um verbo. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos. A FGV pega este verbo e faz o que com ele? Coloca um artigo na frente. Olha só, o falar, o falar de Ana. É incrível. O falar de Ana é incrível. Veja, aqui nós temos o verbo. E o que foi que a FGV fez com ele? A FGV substantivou, colocando o artigo o. O falar de Ana é incrível. Isso é a cara da FGV. Você transforma o seu verbo em um substantivo. Como você faz isso? Acrescentando um artigo na frente dele. Vamos colocar o verbo cantar. O cantar, olha aí, o cantar de Wellington, muito grande esse nome, Wellington, é perfeito. O cantar de Wellington é perfeito. Veja o que a FGV faz: pega um verbo e o transforma em substantivo. Como ela faz isso? Acrescentando um artigo na frente dele. Em geral, a FGV faz isso com os verbos no infinitivo: falar, cantar, beber, pensar, amar. É característica dela. Sabendo que os artigos dividem-se em definidos e indefinidos, que acompanham os substantivos e que podem substantivar os termos, em geral os verbos, vamos resolver então a nossa primeiríssima questão, que diz assim: FGV 2023, uma questão recente. Assinale, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Assinale a frase a seguir, em que a função do artigo sublinhado é substantivar a palavra seguinte. Olhe no fundo dos meus olhos e me diga: eu já não te expliquei isso? Quem é que a FGV substantiva utilizando o artigo?
não é o verbo. Não é esse cara que ela gosta de substantivar, ela coloca um artigo lá na frente dele, o falar de Ana é incrível, o cantar de Ana é incrível. Não é com o verbo que ela faz isso? Então, olhe para as tuas alternativas e me responde aí nos comentários. Acompanhe a Mana aí no YouTube, que eu quero ver se eles vão responder. Me responde qual é a alternativa em que nós temos um artigo substantivando a palavra que vem depois dele. A, B, C, D ou E? Bora ver se vai aí. Tempo na tela. Nervosa. Tô nervosa. Vamos responder? Bora ver se o Maico ainda tá aí. O professor Maico tem que responder. A Adriana respondeu B. Eu quero a resposta do Maico. Se ele estiver aí, ele tem que dizer qual é o gabarito dele. Quem está assistindo a aula não pode errar. Eu vou com a Adriana, gabarito letra B de bola. Olha só, o comércio é o abusar do desejo. Veja, nós temos aqui o verbo abusar, olha só. Eu abuso, tu abusas, ele abusa, nós abusamos. E veja o que a FGV fez. Ela trouxe um artigo, ozinho aqui, colocou na frente do verbo e o substantivou. Pronto. Gabarito, letra B de bola. Observa que a letra A, o ozinho não está substantivando ninguém. Por quê? Porque dia é substantivo. O dia, ele já é um substantivo. Veja, amanhã pode chover, assim eu seguirei o sol. Sol é substantivo. Então, o artigo não vai substantivar o sol. Ele está só acompanhando. Contra a foice do tempo é vão ou combate. Veja, combate é substantivo. Cuidado. Não é combate do verbo combater. Ele combate, nós combatemos. Não. Combate aqui é um substantivo. É equivalente à luta. O combate, a luta, substantivo. Esse artigo está apenas acompanhando. Não pode substantivar o substantivo. O tempo é a imagem móvel da eternidade. Imagem, substantivo. Esse artigo está apenas acompanhando. Então, pega o bizu. Quando a FGV trouxer essa historinha de que a função do artigo é substantivar a palavra seguinte, vai atrás do bendito verbo. Cantar, falar, beber, abusar, porque com certeza ela vai colocar um artigo na frente dele e vai transformá-lo em um substantivo. Primeira questão, resolvida. Dúvidas, perguntas? Coloquem aí nos comentários. Não, professor, pare com isso. O senhor sabe resolver as questões. Acabei de explicar. Não, eu acabei de explicar, você não vai acertar? Pare de graça. Já que ninguém está comentando sem dúvidas nem nada, vamos então para a nossa segunda questão. E eu deixei um espaço aberto, mana. Me devolve o meu pincel. Para falarmos sobre as outras classes. Vamos lembrar da classe do substantivo. Todo mundo se lembra quem é esse cara? Sim. O que o substantivo faz? Dá nome aos seres. Dá nome aos seres. É. Costumo dizer que praticamente tudo é substantivo. Olha só, a tesoura é um substantivo, é um ser. A garrafa é um substantivo, é um ser. A caneta é um substantivo, é um ser. Ana é um substantivo, é um ser. Que mais? O papel é um substantivo, é um ser. Tinha que mostrar, né, que eu picotei esse papel aqui, não foi à toa. Tá, não. Ó, fone, o fone, substantivo. São os nomes dos seres. A mesa, a cadeira. Olhe ao redor, olhe no seu quarto. Você tem uma janela, você tem uma porta, você tem um ar-condicionado, uma central de ar. Tudo isso é substantivo. Vamos para outra classe, que é a classe dos adjetivos. O que eles fazem? Caracterizam os seres. Caracterizam os seres. Vamos lá. A Adriana está aí, então vamos usar a Adriana de exemplo. Adriana é bonita, inteligente, interessante e estudiosa. Veja só. Olha, Adriana é bonita, inteligente, interessante e estudiosa.
Tudo isso são características de quem? Da Adriana, são qualidades dela. Ora, se são qualidades, se são características, então são adjetivos. Característica, o que que os adjetivos têm que fazer? Caracterizar os seres, dar qualidades, que podem ser positivas ou podem ser negativas. Por exemplo, o professor Maicon comentou: "Ah, eu sou burrão". Burrão é uma característica, é um adjetivo, e ele não é nada de burrão, que a gente sabe aí que o professor Maicon aprovado em muitos concursos, por isso que a gente tem que ser turma de elite, para seguir os exemplos deles, que já são concursados, já estudaram, já passaram, e nos dão aí o exemplo. Então pronto, adjetivo está ok, tá tranquilo? Dito isso, vamos passar para a questão que vai falar sobre adjetivo. E a gente tem até uma questão do CESP aí que está bem gostosinha, dá trabalho. Vamos. Boa noite, pessoal. Satisfação estar aqui com vocês novamente. Segunda questão diz assim, ó, vamos logo aqui para o que ela está pedindo. CESP, Sebrasp 2022. É correto afirmar que, no contexto em que aparece a palavra novas, segundo período do terceiro parágrafo, é do ponto de vista morfossintático, ele quer saber a classe gramatical de novas. E ele diz que está ali localizado no terceiro parágrafo, no segundo período. Período, eu inicio aqui, ó, letra maiúscula e termina no ponto. Esse aqui é o primeiro período. Ele quer o segundo. Então, o segundo começa aqui, ó, o específico e vai terminar no próximo ponto. Esse é o segundo período do terceiro parágrafo. Então, vamos olhar ele, ó. O específico das novas mídias da cybercultura é a possibilidade de agregar todas as outras em si. Novas, pessoal, é o quê? O específico das novas mídias. Quem é que são novas? Quem é que são novas? Coloca aí no chat aí. Quem é que são novas? Essa palavra novas está relacionada a uma outra, a um outro termo aqui desse segundo período, que é mídias, ó. Quem é que são novas? As mídias. As mídias, elas são novas. O específico das novas mídias, ou seja, novas é um termo que caracteriza o substantivo mídias. As mídias são velhas, são novas, são boas, são ruins. Eu estou caracterizando, estou dizendo que são novas. Então, se caracteriza, classe que caracteriza é adjetivo, gabarito, letra A, como a Adriana colocou aí. Gabarito, letra A, adjetivo. Está ali caracterizando o substantivo mídias. Não é substantivo, que a gente sabe, não é de verbo, nem conjunção e nem verbo. Então, gabarito, letra A. Tranquilo? Qualquer coisa, coloca aqui no chat que eu estou acompanhando e eu vou falando aqui para a Mana também. Vou aproveitar para pegar que a gente está aqui nessa página ainda para falar de outra classe gramatical, que também é cobrada bastante, que a gente vai ver questão lá para o final da aula, que é o advérbio. Pessoal, advérbio exprime circunstância. Eu costumo dizer, quem conhece sabe, que os advérbios têm cheirinho. Você sente cheiro de longe. Sente cheirinho de quê? Sente cheirinho de tempo, lugar, modo, intensidade, negação, dúvida. Todas as vezes que a gente sentir esse cheirinho, estamos diante de um advérbio. Por exemplo, ele come muito. Ele come muito. Olha para esse muito. Sente o cheiro aí. Égua, não, ele come muito, ele come demais. Esse advérbio é um advérbio de quê? Coloca aí no comentário. É um advérbio de come muito, fala muito, bebe muito. É um advérbio de intensidade. Está intensificando. Então, todas as vezes que vocês sentirem cheirinho de circunstância, vocês estão diante dos advérbios. Para a FGV, o mais importante é saber a diferença entre advérbio e pronome indefinido. E isso a gente vai ver quando chegar mais lá perto das questões.
Para Sebrasp, para Sesp, os advérbios não aparecem com tanta frequência, mas adjetivo, substantivo lideram aí em termos de classes gramaticais. Então tem que ficar esperto. Bora! A terceira questão eu trouxe para vocês para falar de uma outra classe gramatical, que são os verbos. Mas antes disso, vamos ver o que a questão quer. Verifica se rima, ou seja, coincidência final de sons entre palavras de mesma classe gramatical. Até agora, a gente viu as classes que sempre aparecem em concurso, porque são muitas. Eu poderia falar dos numerais, poderia falar dos verbos, poderia falar de tudo, mas eu preciso me atentar àquilo que de fato eu sei que cai no concurso e eu sei que vai cair na sua prova. Então, a gente já falou de artigo, adjetivo, substantivo, advérbio, e vamos colocar que a gente já falou aí dos verbos: cantar, beber, falar. Essa questão quer, então, que as tuas duas alternativas aqui, que estão separadas pela barra, sejam da mesma classe gramatical. Você você não precisa sequer voltar ao texto. Eu digo para você, você nem precisa voltar ao texto. Se você bater o olho aí, quem que está na mesma classe gramatical? Quem é que tu olha assim, o primeiro é artigo e o segundo é artigo também. O primeiro é substantivo e o segundo é substantivo também. O primeiro é verbo, o segundo é verbo também. Quem é? A, B, C, D ou E? Bora ver o que colocaram nos comentários. Bora, Dri. Deixa eu ver, mostra aqui, mano. Me empresta aqui o meu tablet já. Tem que até tomar de ti. Bora lá, Júlia, professor Maicon, a Adria, a Jordana. Vamos lá. Quem é que vocês conseguem observar aí que nas alternativas possui a mesma classe gramatical? Você olha, a primeira é verbo, a segunda é verbo, a primeira é gabarito, letra. Ninguém vai? Então vamos juntos. Ó, o assim e o jardim. O jardim, veja, coloquei um artigo na frente. Veja que é o nome de um ser. O jardim, quem é esse cara que nomeia todo mundo? O cara que nomeia todo mundo é o substantivo. Então, o segundo aqui é substantivo. E o primeiro? O assim é igual dessa forma, dessa maneira, assim, é uma conjunção. Não falamos ainda de conjunção, mas não bate cabeça. Foca no que a gente está trabalhando agora. Então, a primeira é conjunção, a segunda é substantivo. Logo, a letra A já está fora, porque ele quer a mesma classe gramatical. Nós temos na letra B, triste e existe. Diz para mim, qual é a classe de existe? Existe, ele existe, eu existo, nós existimos. Existe é verbo. Por algum acaso, triste é verbo também? Não. Se a gente voltar no texto, vamos lá. Às vezes em sonho triste, veja que o sonho é triste. Essa tristeza é uma característica de sonho. Ora, qual é o nome daquele cara que caracteriza o substantivo, que caracteriza alguém? É o adjetivo. Letra B, tá fora, porque ele quer a mesma classe gramatical. Se o primeiro for adjetivo, o segundo precisa ser adjetivo. Bora para C. País e feliz. O país. Qual é o nome daquela classe gramatical que dá nome aos seres? É o substantivo. País é substantivo. Bora olhar feliz, lá na primeira estrofe. Nos meus desejos existe, onde ser feliz consiste apenas em ser feliz. Você concorda comigo que feliz é uma característica de alguém? É uma qualidade de alguém? Qual é o nome dessa classe gramatical que caracteriza o outro? É o adjetivo. Terra. Olha, a terra. Veja, quem é aquela classe que dá nome aos seres? Substantivo. Terra é substantivo. Erra. Tenho certeza que é o verbo errar. Pronto. Esse aqui é um verbo. Não pode ser o nosso gabarito, porque ele quer a mesma classe gramatical. Veja a letra E. Existe é verbo, verbo existir. Eu existo, tu existes, ele existe. Consiste é o verbo consistir.
verbo e verbo, gabarito letra E, porque ele queria a mesma classe gramatical. Temos aí o nosso gabarito na letra E de estudioso. Amém. Tudo bem? A terceira questão. Rapaz, vocês podem comentar aí, que eu estou de olho nos comentários, estou vendo que vocês calaram. Pode falar, Adriana, pode voltar. Não deu bug não, né, que a gente está acompanhando. Ah, tá, não. Bora para a quarta. Vamos lá na quarta questão, pessoal. Nos trechos, para viabilizar a elevada participação de energias renováveis, primeiro período, segundo parágrafo, e negócios de menor intensidade de carbono. Os vocábulos elevada e menor classificam-se gramaticalmente como adjetivos. Você já sabe que os adjetivos, eles são aqueles que caracterizam, né? Então, veja só, para viabilizar a elevada participação, o que é elevada? A participação. A participação é elevada, ou seja, é significativa, é de alto nível, é boa, é satisfatória. Veja que elevada está caracterizando a participação. Se caracteriza, é adjetivo. Elevada é adjetivo. Vamos ver se menor também está seguindo ali a mesma ideia do elevada e também é um adjetivo. Ele diz assim, ó, os negócios de menor intensidade. Veja, a intensidade, ela é menor, ela é baixa, ela é insignificante. Veja que esse menor também está caracterizando o substantivo intensidade. Então, veja, menor e elevada são adjetivos, sim. CESP, SEBRASP, gabarito, letra C. Certo, né? C de certo. A letra C de certo. Pessoal, tranquila essa questão, certo? Sem problemas aí para resolver. Sinalizem aí no chat para gente se está tudo bem, se estão conseguindo acompanhar tranquilamente. Elevada e menor são ali pertencentes à classe gramatical adjetivos. São adjetivos, caracterizam ali substantivos. Bora lá, botem o cropped de vocês, não é para descansar, que eu tô de olho ali no chat. Eu quero saber se vocês estão prestando atenção, se vocês estão com a gente. Ó, essa quinta questão é nojenta. Porque a primeira vez que eu resolvi, quando a Mana pegou para a gente resolver em sala, eu disse assim, Mana, ei, que diabo é isso? Qual é a resposta dessa questão que eu nem entendi? Depois a Mana disse assim, ela veio, deu o bizu, eu disse, caramba, era isso. Só que eu não tinha entendido o comando. Olha o que diz. O termo que qualifica o substantivo na expressão acontecimento banal, veja, o acontecimento, acontecimento substantivo. Banal é uma característica de acontecimento, banal é o adjetivo. Veja, banal não é aquilo que é comum, que é banalizado, que todo mundo faz? Sim ou não? Banal não é algo comum que todo mundo faz, que já está banalizado, estampado na tua cara? Ele quer saber em qual das alternativas nós temos um adjetivo com sentido oposto ao sentido de banal. Ou seja, o que é oposto a algo que é banalizado, a algo que é comum? O que é? O que é oposto a algo que é banal, que é comum, que todo mundo tem, que todo mundo faz, que todo mundo fala? O que é oposto? Rara, nova, científico, normal ou exclusivos? Estou esperando vocês. O que é contrário a banal? Que é algo comum. Deixa eu colocar aqui, ó, algo comum. Me ajuda. Espera, vou esperar. Tan, 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 tan. Vem aí, mano, você responde. Escreve aí no chat. Simbora? Quem é que é sentido? Bora lá. Quem é? É o raro. Ora, se é uma coisa comum,
O que é contrário de algo comum, de algo banal, de algo que acontece sempre? É algo que é raro, alguma coisa rara. Isso é contrário a banal. Gabarito, letra A de amor. Porque nova não é contrário a banal. Científico não é contrário a banal. Normal não é contrário a banal e exclusivo tampouco. Agora, raro sim, é algo que não acontece com facilidade, não acontece sempre, é algo que não é comum, é raro. Gabarito, letra A de amor. Alguém chegou a responder que era a letra A? Não? A cascuda é vocês. Show. Então bora. Obrigada aí, Adria, pelo feedback, dizendo que está tudo certo. Olha aqui a sexta questão, FCC, nossa queridíssima FCC. É invariável quanto ao gênero, aí você vai pensar masculino, feminino, e a número singular e plural. O termo sublinhado em. Ele quer saber aquilo que não vai variar, que eu não posso trocar o gênero, colocar no masculino, feminino, que eu não posso pluralizar, deixar no singular ou colocar no plural. Então vamos lá. Letra A. Chegou a apanhar uma hipótese. Hipótese, qual é a classe gramatical de hipótese? Uma hipótese. Olha aqui o artigo acompanhando. Hipótese é substantivo. Substantivo é a classe gramatical que é variável. Eu consigo colocar no plural, ó, as hipóteses. Então, o gabarito não pode ser a letra A, porque ele quer uma classe invariável, um termo invariável. Letra B. As palavras trocadas há pouco surgiam-lhe das pedras da rua. A rua dá nome a um ser, a algo. Então, a rua é substantivo. E eu também posso pluralizar a rua. As ruas do meu bairro agora estão asfaltadas, graças a Deus. Letra C. Se os gêmeos tivessem nascido dele, talvez não divergissem. Talvez é advérbio. Advérbio é classe que não é variável, é invariável. Então já achamos o nosso gabarito, né? Gabarito letra C. Olha aqui, eu não posso dizer talvezes. Olha a letra D. Arranca de novo um surto e toda se despeja em movimentos. E por inteiro. Esse toda é o mesmo que por inteiro. Esse toda aqui, pessoal, é adjetivo. Adjetivo é classe que também é variável, né? Todas, todos. Letra E. Tal foi a hipótese vaga. O que foi vaga? A hipótese. Esse vaga está caracterizando a hipótese. Foi uma hipótese vaga, sem fundamento. Esse vaga aqui, ó, é adjetivo. Classe também variável, tá bom? Gabarito letra C. Uma questão bem legal da FCC. 2023, né? Bem recente também. Vamos embora. Sétima questão. Para a gente se divertir um pouco mais, já falamos aí das classes gramaticais e vocês sabem que nas aulas de português a gente não foca só no conteúdo, a gente gosta de explorar os horizontes. Vamos falar sobre um cara que é polêmico, que está lá dentro dos pronomes. Os pronomes oblíquos e os pronomes pessoais. Cara, do caso reto, eles dão um problema na nossa vida. Quer ver o professor de português ficar triste, é você chegar para ele dizendo: para mim comer pão só com queijo. Vai, diz aí no chat, sem vergonha, se você fala dessa forma. Para mim comer pão, para mim beber água, eu preciso que seja filtrada. Para mim falar com fulano de tal, só se ele me pedir desculpas. Fala aí, você fala assim, tá me mostrando teu músculo, doido. Essa moleque é doida. Vai, essa menina é perturbada, não é normal não. Diz aí, diz aí. Você já falou assim? Para mim comer ou não? Olha, eu vou falar, mano. Para mim malhar na academia, só quando o Rangel não tá. Que aí ele não pega pesado, né? Bom,
que eu quero te dizer é que a partir de agora você vai tirar do seu vocabulário esse bendito mim conjugando o verbo, porque o mim não conjuga ninguém. Alguém comentou? Já a Adriana, ó, veja bem, a Adriana colocou o já, que demonstra que foi antigamente, anteriormente. Hoje a Adriana não usa mais, não é verdade, Adriana? Hoje a Adriana usa a forma correta. Qual é a forma correta? Eu. Para eu comer. Para eu beber água, precisa ser com gás. Para eu pedir pizza, só se eu tiver dinheiro. Para eu cantar, para eu beber, para eu chorar. Veja, quem conjuga o verbo só vai poder ser o teu pronome pessoal. Isso, usava o pronome pessoal do caso reto. Então, para eu comer, para eu beber. Não sei se vocês lembram, mas eu tenho uma paródia lá no Instagram que é uma musiquinha assim: "Pra mim comer não, pra eu comer sim, pra mim beber não, pra eu beber sim, vem aprender aprender português". No Instagram, menina, que negócio no YouTube. Ah, tá não. Pessoas sabem como eu sou. Então, pessoal, tem uma musiquinha, já tem uma paródia. Chega lá daqui a pouco no meu Instagram e escuta essa música. Lembra? Pra mim comer, não, pra eu comer, sim. Pô, esse pessoal coloca essas músicas na nossa cabeça de carnaval, não serve pra nada, que é só senta, senta, o que que eu faço? Crase, crase, né? O negócio lá do um minuto de silêncio recupera. Eu faço o quê? Eu pego as músicas que eles colocam só sobre senta, senta e ensino vocês a colocar crase, ensino vocês que não pode para mim comer e sim para eu comer. Então, pelo menos para alguma coisa eu estou servindo nesse ponto, melhor que senta, senta. Sabendo disso, qual é a alternativa, então, que nós temos uma troca indevida, que tem um mim ou que tem um eu que está equivocado? A, B, C, D ou E? Olha, D. Para eu ficar feliz, veja, perfeito, para eu ficar feliz. Para eu votar na oposição, veja, perfeito. Quem é o cara aí que está desnil, que está perturbando a nossa mente, que não deveria estar aí? A, B, C, D ou E? Vamos ver se respondem lá para mim. Bora, DJ. Responderam? Estão só rindo, né? Quando é piada, dá curtida. Quando eu fico falando da aula, não quer. Gabarito letra B. Por quê? Ah, o Renan respondeu: para mim ficar satisfeito, não. Para eu ficar satisfeito, sim. Para eu, né? Para mim comer, não. Para eu comer, sim. Vem aprender um pouquinho de português. Fonte. Gabarito letra B. Veja que todas as outras estão em perfeito estado, enquanto nós temos aí um mim conjugando o verbo na letra B que não faz sentido nenhum. Que é, bora ver. Adriana, para mim, na função de objeto indireto. Muito bem. Olha, para eu ficar satisfeito com o resultado, faltava pouco. Olha aqui, ó, ficar fora da festa foi terrível para mim, na minha opinião. Então, veja, esse "me" não pode encaixar aqui, ele não consegue encaixar, porque precisa de alguém para conjugar. Eu gosto que a Adriana, ela já está há muito tempo estudando, né, Adriana? Então, ela já ampliou os horizontes, ela já consegue observar que o "mim" tem uma função de objeto indireto em um determinado ponto, ou de um objeto direto, ela já vai além. E é isso que você, concurseiro, precisa fazer. A gente é muito bisurado, gosta de mostrar aquilo que vai cair na tua prova. Mas, cara, quando você estuda há muito tempo, você pode ver, você vai ficar que nem a Adriana. Vai ficar dando as respostas, "Ah, não, mas isso aí é um advérbio de intensidade, isso aí é um advérbio de tempo". Você vai pegar, mas você tem que estudar. E não adianta ficar esperando, não adianta ficar esperando sair o edital para você querer aprender tudo em 4 meses, porque é impossível. Até porque, olha, nós, professoras de português, não sabemos tudo. Às vezes o aluno diz assim: "Ei, professor, esse negócio aí", eu faço o quê? "Ei, 1 minuto, concentro, por favor, pega o dicionário aí, pega o Google", né, mano? "Por favor, pega o Google para eu ver qual é a pergunta", porque acontece, gente, não tem como a gente saber tudo, tá? Então tem que estudar, não pode parar de estudar. Vamos para a oitava? A oitava questão, a gente ainda está nadando nos pronomes. Olha só.
Nas aulas de português, aqui na turma de elite, a gente estuda o conteúdo e resolve questão. Meu filho, não tem negócio de um monte de textão, não, de um monte de material que vai te deixar entediado, você vai para a prática. Presta atenção, a gente falou de classes gramaticais e não sei se vocês perceberam, mas a gente já entrou nos pronomes. Já falamos dos pessoais do caso reto, falamos dos oblíquos, vamos falar agora dos possessivos. Cara, todo mundo conhece os pronomes possessivos. Eles são simples. Eles indicam a ideia de posse. Posse é posse. Veja, vocês que são meus alunos, olha aí, são minhas posses, utilizam sempre assim quando vão falar do marido ou da mulher. Meu marido, olha só, meu marido. Veja que você tem a posse daquela pessoa. É minha propriedade, minha irmã. Veja, eu tenho a posse da minha irmã, né, mana? Tenho posse dela. Às vezes, outras coisas a posse e deixa ela possuída. E aí ela fica possuída de algumas coisas que entram, né, mas fora isso ela é minha irmã. Dando continuidade, então os possessivos são quem? Meu, minha, teu, tua, nossa, vossa, vocês conhecem, vocês sabem. Pronto. Aí olha essa questão da FGV, a FGV quer perturbar. Ela não se garante no português, então ela inventa. Olha essa questão. Toma, mano. Ai, eu não fico possuída de nada, não. Para de falar essas besteiras aí. Vamos lá. Assinale a frase em que o pronome possessivo mostra valor de deferência. Deferência, pessoal, é respeito e consideração com um superior, com uma pessoa mais velha. Você tem deferência, ó, por um superior, uma pessoa mais velha, certo? Uma atitude de consideração, de respeito, geralmente ali destinada a esses, aos nossos superiores, às pessoas mais velhas e respeito. Então, ele quer um pronome possessivo com esse valor. Então, esquece um pouco da posse, porque agora ele quer saber sobre deferência e respeito. Letra A. O homem bem-sucedido faz mais dinheiro do que sua esposa. Olha, a esposa é dele, do homem. Ideia de posse. Letra B. Ama teus vizinhos, os vizinhos são teus, te vira com eles. Posse. Letra C. O ciclista tinha os seus 50 anos. É a idade dele, é os anos que ele tem. Letra D. Minha avó. Olha a ideia de posse. A minha avó, não é a tua, é a minha, a ideia de posse. Tinha seus ataques de asma de forma discreta. Olha a letra E. Minha senhora. Atenção aos degraus da escada. Atenção, minha senhora. Esse minha não indica posse. Não é, a senhora não é sua. Essa senhora não é sua. Você está mostrando ali o quê? Um valor de deferência, de respeito a uma pessoa mais velha, certo? Para que ela tenha cuidado, para que ela não se prejudique, não caia, não se machuque. Beleza? Então, o gabarito é a letra E. É na letra E que nós temos esse valor de deferência e respeito. Minha senhora, atenção aos degraus da escada. Muito tranquilo essa FGV 2023. FGV gosta disso, gosta de explorar isso. Semântica, semântica, sentido dos vocábulos. E não é diferente com as classes gramaticais. Ela usa muito as classes para trabalhar esses conceitos aí. Vambora. Come on, let's go. Oh my gosh. Poxa, queria um slide aberto aqui. Ah, tá. Deixei um slide aberto. Maluca. Uhum. Pronto, foi. Deixei o slide aberto. A nona questão vai entrar em um assunto que toda banca de concurso cobra, que é o bendito pronome relativo. Quem estuda há bastante tempo já conhece esse cara, sabe que ele é bonzinho, que ele é legal, basta saber para onde olhar, basta ler o texto com cuidado. Então, vamos falar dos nossos pronomes relativos. Pronomes, deixa eu ver, que tem uma dúvida.
Viagem com J sempre vai ser verbo ou vai depender do contexto? Viagem com J é o verbo viajar. Eu viajo, tu viajas, ele viaja. E viagem com G é o substantivo, a viagem, tá? Vamos lá. Pronomes relativos. O que que eles fazem? Retomam termos mencionados anteriormente. Mencionados anteriormente. Engraçado é que eu uso de uma figura de linguagem chamada pleonasmo para explicar os pronomes relativos, porque se eu digo que retoma, então é algo que já veio anteriormente. Mas não vem o caso. Deixa aí que é para deixar bem explicadinho para vocês. Retomam termos mencionados anteriormente. Se retoma, então volta. Quais são eles? Quem são esses pronomes relativos? Nós temos o carro-chefe de todas as bancas, que é o bendito que. Temos quem, onde, qual, o qual, a qual, os quais, as quais. Quem mais? Que, quem, onde, qual, cujo e cuja, que trazem uma ideia de posse. Sim, vai. Quem que eu quero que você marque um asterisco aí e diga: não, peraí, eu preciso ter atenção a esse. É o onde. O onde, pessoal, lugar, retoma lugar. Exemplo. O lugar físico: casa, igreja, quarto, hospital, hotel. Retoma sempre lugar. Cuidado, ele não retoma qualquer coisa, retoma lugar. Vou botar um exemplo para você e você vai analisar comigo se é pronome relativo ou não. Ana, vírgula, que chegou tarde da festa, vírgula, gastou muito dinheiro. Gastou muito dinheiro. Veja só, temos aqui o que? A minha pergunta é: esse que é um pronome relativo? Para ele ser um pronome relativo, ele precisa retomar alguém, ele precisa voltar alguém. Me responda do fundo do seu coração, quem foi que chegou tarde da festa? O bizu é: olha o pronome relativo, depois faz uma pergunta para quem vem depois dele. Quem chegou tarde da festa? Responde para mim. Quem chegou tarde da festa, eu fico esperando vocês me responderem por aqui. É, o que vem depois salva, porque a Adriana é maceteada da outra Adriana, né? Eu sei, Adriana, ela já usa o macete da Adriana. O que vem depois salva porque você faz a pergunta para ele. Quem chegou tarde da festa? A Ana. Ana, que chegou tarde da festa, gastou muito dinheiro. Retoma alguém, retoma a Ana, pronome relativo. É fazendo propaganda, mas a Adriana conhece a Adriana Figueiredo, que tem muitas aulas gratuitas aí. Assistam, essa professora é incrível. E tem muita aula gratuita da FGV aí para vocês. Bora lá. Vamos resolver então essa questão da PC Rio de Janeiro FGV. Que diz: a frase abaixo, em que foi corretamente indicado o termo referido pelo vocábulo em destaque é. Ele está dizendo que esse onde retoma sapato. Está dizendo que esse que retoma mar. Está dizendo que esse los retoma princípios, que esse que retoma uma nova vida e que esse as retoma jogadas. Vamos analisar? Vamos. Primeiramente, eu falei para você, coloca um asterístico ao lado do onde, porque o onde retoma lugar físico. Olha para sapato. Por acaso, o onde pode retomar sapato? Se o onde retoma lugar físico, ele pode retomar sapato? Por acaso, sapato é uma casa, sapato é uma igreja, sapato é um hospital? Sim ou não? Não. O onde não pode retomar sapato, porque sapato não é um lugar físico. O onde aqui, ó, quem usa sapato sabe onde ele o aperta, sabe em que lugar o sapato aperta. Pronto.
Agora, não pode jamais retomar sapato, porque sapato não é lugar físico. Lembra do asterisco. Bora para B. Má é uma opinião que não pode ser mudada. Ora, como diz a Adriana, o que vem depois do pronome relativo salva. Pessoal, quem é que não pode ser mudada? Má ou a opinião? Quem é que não pode ser mudada? Má ou a opinião? Quem não pode ser mudada é a opinião e não má, como está dizendo na letra B. Então, letra B não pode ser o nosso gabarito. C. É mais fácil lutar por princípios do que aplicá-los. Do que aplicar quem? Quem que é aplicado? É mais fácil lutar por princípios do que aplicá-los. Quem é aplicado? São os princípios. Veja que o LOS retoma princípios, gabarito, letra C de Cristo. Bora para D. Cada dia que surge constitui uma nova vida para quem sabe viver. Ora, quem é que surge? Não é cada dia? Se é retomar, se é voltar alguém, então é alguém que ainda não foi mencionado. Não pode ser uma nova vida, porque uma nova vida está depois do quê? Precisa ser algo mencionado antes dele. E aprenda as regras das jogadas e depois as esqueça. Esqueça de quem? Esqueça das jogadas ou esqueça das regras? Esqueça das jogadas ou esqueça das regras? Quem é que esse A está retomando? Jogadas ou regras? Está retomando as regras. Aprenda as regras das jogadas e depois as esqueça. E depois esqueça as regras. Gabarito, letra C de Cristo. Estão vivos? Coloquem aí qualquer coisa, qualquer comentário, porque demora um pouco para chegar, né, no YouTube. Por isso que a gente fica doidinho aqui procurando. Então, bora. Vamos lá. Temos a 10ª aí. Vamos lá, pessoal, olha a 10ª. Esse conhecimento é promissor, principalmente para a pequena parcela de casos de Parkinson e Alzheimer que tem causas genéticas, um total de 5 a 7% dos diagnósticos. Na passagem acima, o pronome relativo, então esse que ele já sinalizou para a gente, que é um pronome relativo, é empregado para retomar o substantivo. E aí, esse que retoma quem? Quem é que tem causas genéticas? Quem é que tem causas genéticas? É o conhecimento que tem causas genéticas? É o promissor que tem causas genéticas? Ó. O que é promissor? O conhecimento. Promissor está relacionado ao conhecimento, nada tem a ver com essas causas genéticas. É a parcela? É os casos ou é o Parkinson? Quem é que esse que retoma? Quem tem causas genéticas é a pequena parcela de casos. É a parcela. A parcela pequena de casos de Parkinson e Alzheimer é que tem causas genéticas. Então, esse que é um relativo que retoma a parcela. O substantivo, a parcela. Tranquilo, gabarito letra C. Olha, bem tranquilinha essa questão aqui. A Adriana está falando aqui, uma mistura de colocação pronominal, lá na outra questão, né? Verdade. Lá ele estava, se ele quisesse explorar isso também, né? Saber ali a função que os pronomes ocupam ali, né? Objeto direto, objeto indireto. Bem observado, Adriana. Na verdade, isso é uma característica da FGV, mexer com a nossa cabeça. Ela não traz só um relativo, ela traz outros caras, como os pronomes, os caras que retomam os objetos que vão retomar alguém. Isso é característica da FGV, é leitura. É a gente fazer a leitura para identificar quem é. Por exemplo, essa questão 11 da FCC, molezinha, besteirinha, boba. Olha o que diz. A escatologia cristã deveria substituir o Salvador, que virá pela segunda vez. Ora, lembra? O que vem depois salva. Agora pronto, vou ficar igual a professora Adriana Figueiredo, só por causa que a Adriana falou aí. Ó, o que vem depois do teu relativo vai te ajudar a descobrir a quem ele se refere.
quem é, pessoal, que virá pela segunda vez para nos julgar? A escatologia cristã deveria substituir o Salvador, que virá pela segunda vez para nos julgar. Quem virá nos julgar pela segunda vez? O, o Salvador. Opa! O primeiro que está voltando o Salvador. Sabendo disso, eu retiro a letra A, eu retiro a letra B, retiro a letra C. E fico brigando com a letra D e a letra E. Menino, tu que já está maceteado na FGV, tu vai perder uma questão dessa da FCC? Já tá dada. Olha aqui, ó. Virá pela segunda vez para nos julgar por um proprietário que chegará para retomar seu imóvel. Olha, quem é que vai retomar o seu imóvel? Quem é que chegará para retomar o seu imóvel? O proprietário. Opa, opa, opa! Gabarito letra D. Salvador, proprietário e inventário mais estragos. E o juízo final por um cuidadoso inventário em que todos os estragos que fizemos no mundo seriam contabilizados. Ora, onde que vão ser contabilizados e cobrados todos esses estragos? No inventário. E o que é que vai ser contabilizado e cobrado no inventário? Os estragos. Gabarito letra D de Driana, sem o A, Adriana. D de Driana. Tri. Pronto. Gabarito letra D de Deus. Bora lá. Essa questão aqui é macabra. É macabra esse texto. Certo Juca Ludovico, oficial de carpinteiro, acordou um dia com a alma transformada. Começou por faltar ao serviço, a que era assíduo. Olha o que aqui, ó, pessoal. Ele quer saber, os pronomes que estão sublinhados referem-se respectivamente. Pessoal, esse tal de certo Juca Ludovico, ele era assíduo a quê? Esse que retoma o quê? Retoma que termo? É um que? Ele era assíduo a que? Ao serviço. Esse que aqui, pessoal, retoma o serviço. Ó. Certo Ludovico, oficial de carpinteiro, acordou um dia com a alma transformada, começou por faltar ao serviço. Aqui era assíduo. Ele era assíduo a quê? Ao serviço. Esse que está retomando ao serviço. Está retomando o serviço, né? O termo substantivo é serviço. Então, ele diz, os pronomes sublinhados referem respectivamente. Se é respectivamente, serviço vai ser o primeiro termo. Então, eu tenho na letra A o serviço e eu tenho na letra E. As outras eu já posso jogar fora. Ó. Na tua prova é assim que tu vai fazer. Tu já elimina. Mas não risca assim, vai. Aí a Mana está dizendo, mas não risca assim, vai que depois não dá para te ler e era a resposta, aí tu vai perder, né? Ficou ali a letra A e a letra E, pessoal. Serviço e serviço. Bora ver o segundo. O pior, esse texto ainda se refere lá ao certo Ludovico, tá? O Juca Ludovico. O pior é que não endoidecera. Estava dominado pelo capeta. Era o Juca Ludovico que estava dominado pelo capeta. Que no sono, ó, o capeta no sono, lhe inflara o apetite de glória. Ele inflara a quem? O apetite de glória. O capeta inflara a quem? Esse lhe retoma quem, pessoal? Quem é que esse que retoma? Um certo capeta. Estava dominado pelo capeta que no sono lhe inflara o apetite de glória. Ele inflara o apetite de glória a quem? Ao Juca Ludovico. Esse lhe está retomando o Ludovico. É uma questão difícil. Essa aqui já é uma questão mais trabalhosa. Aí, ó, gabarito letra E. Não é o capeta, não. O capeta é quem é o ativo ali, ó, que vai inflar nele o apetite. Mas quem é inflado é o Juca Ludovico. Então, era essa análise que a gente tinha que fazer, viu? Gabarito letra E. FCC, gosta de pronomes relativos, mas geralmente ela cobra assim
mas de maneira mais simples, né, mano? Essa daqui já estava um pouquinho mais trabalhosa. Gabarito letra E. E aí, pessoal, deem um feedback dessa 12 pra gente. Se foi tranquila para vocês? Se beleza, se ficou ali, se vocês endoidaram também com esse capeta aí. É aquele texto que eu falei, quando a mana desce o negócio nele. Bora, 13ª, CESP e SEBRASP. Vamos lá. Estamos falando ainda dos pronomes relativos, estamos falando ainda dessa questão de anáfora, de voltar ao texto e retomar. Vamos ver lá. Diz assim, nananana. Os sujeitos das formas verbais atrasou, adiantou e a forma pronominal lhe tem como referentes, respectivamente. Então, vamos ler o texto para a gente descobrir quem é que faz essas ações do verbo atrasar, adiantar e a quem esse lhe está se referindo. Bora lá. No trecho, Jorivet deu a saída do meio de campo. Atrasou para Pimentão. Ei, quem foi que atrasou para Pimentão? Quem foi que atrasou para Pimentão? Abre lá o YouTube, que eu quero ver as respostas. Quem atrasou para Pimentão? Quem atrasou para Pimentão foi Jorivet, que foi quem deu a saída do meio de campo. Jorivet. Jorivet atrasou. Dito isso, tira a letra B. O Jô. Já estão cortando para não, para não digitar que é Jorivet. Mas vamos continuar. Jorivet deu a saída do meio de campo. Atrasou para Pimentão, que adiantou para Jaci. Diz para mim, quem foi que adiantou para Jaci? E o jogo de futebol se anima e o Pimentão joga a bola para o Jaci e adianta. Quem adiantou para Jaci? Atrasou. Vamos lá, vamos lá. Jorivet atrasou para Pimentão, que adiantou para Jaci. Quem foi que adiantou? Foi o Pimentão. Pimentão adiantou para Jaci. Logo, a gente não retira nenhuma alternativa, porque todas têm a droga do pimentão em segundo. Vamos lá, vamos lá. Caieira, rouba-lhe a bola, passando para Chafi. Opa, vamos ver. Vou voltar aqui. Jorivet deu a saída do meio de campo. Atrasou para Pimentão e Pimentão adiantou para Jaci. Caieira, rouba-lhe a bola. Ora, Caieira roubou a bola de quem? Fale para mim. A bola estava com o próprio Caieira? A bola estava com o Jaci ou a bola estava com o Chafi? Que o Chafi ainda não foi nem mencionado para estar com ele. De quem Caieira roubou essa bola? De Caieira, rouba-lhe a bola. Não, não responderam ainda, não é essa. Caieira rouba-lhe a bola. Caieira roubou a bola de Jaci. Gabarito, letra C de Cristo. Jorivet, Pimentão e Jaci. Veja só como a minha dicção é tão ruim que eu não conseguiria narrar isso aí. Jorivet deu a bola, atrasou para... E o Flamengo jogou e gol, né? Pronto. Que foi, Karina? Tá com essa mãozinha aí. Vamos lá, coloque a dúvida aí. Foi complexa essa? Para ver se a Karina... É quando misturou futebol, né, Karina? Ah, tá, ela tá respondendo. Quem? Não, Karina, Jaci. Oxente. Vamos lá, então. Décima. Ixi, Maria, que eu ia falar. Eu ia falar 14ª. Aí lascou-se. 14ª. Vamos lá. Essa daqui agora. Olha no fundo dos meus olhos. Olha no fundo dos meus olhos agora. Concentra a tua mente, porque eu vou te dizer agora. Isso aqui é bizu. Isso, lhe deu dúvida? Ó, Caieira rouba-lhe a bola. De quem que o Caieira roubou a bola? Eu vou traduzindo como seria aí esse lhe. De quem Caieira roubou a bola? Caieira roubou a bola de Jaci. É isso que esse lhe está retomando. É Jaci que esse lhe está retomando. Eu quero agora que você se concentre em mim, nos dois caras que a FGV explora sempre em prova, que é o advérbio e o pronome indefinido. Isso aqui é o namorado da FGV. Por quê? Porque, pessoal, alguns advérbios são idênticos a alguns pronomes indefinidos.
A FGV sabe disso e vai começar a tentar dar um nó na tua cabeça, para você se confundir, mas você vai ir para lá bisurado. Quais são os advérbios que a FGV gosta de mexer nas questões? O mais, o muito e o menos. Por que ela gosta tanto desses caras? Porque esses caras também são pronomes indefinidos. Mais, muito e menos. Qual é a grande diferença entre eles? A diferença é o bizu que eu vou te dar agora. Quando esse mais, presta atenção, quando esse mais, esse muito e esse menos forem pronomes indefinidos, depois deles vai ter um substantivo. Escreve aí. Sempre depois deles, sempre depois deles, aparece um substantivo. Sempre depois deles aparece um substantivo. Coloca, coloca mais água no feijão. Coloca mais água no feijão. Olha para esse mais. Depois desse mais vem água. Fala para mim, qual é a classe gramatical de água? Fala para mim aí. Classe gramatical de água é substantivo. Se depois do mais, depois do menos e depois do muito vier um substantivo, se depois de mais, depois do menos, depois do muito vier um substantivo, então nós estaremos diante de um pronome indefinido. Se depois do mais, do muito e do menos vier um substantivo, bem depois mesmo, colado com ele, é um pronome indefinido. Se não vier, então só pode ser advérbio. Se depois do advérbio vier um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, então estaremos diante de advérbio. Exemplo: ela fala muito alto. Veja, alto. Tá aqui o muito, ó. Vou pegar o pincelzinho amarelo. Tá aqui o muito. Alto. Não é uma característica, não é o modo como ela fala? Sim ou não? Não é o modo como ela fala? Diz para mim. É, modo como ela fala, maneira como ela fala. Por acaso, alto é substantivo? Não, não é substantivo. Já que alto não é substantivo, então esse muito só pode ser advérbio. Porque se depois do muito, depois do mais e depois do menos vier substantivo, aí você vai estar diante de pronome indefinido. Agora, se depois do muito, se depois do mais, do menos aparecer um verbo, um advérbio, um adjetivo, uma preposição, então só poderá ser advérbio. Vamos resolver a questão, que eu acho que vai fazer mais sentido para vocês. Olha, uma dor de cabeça. Olha só, está doendo minha cabeça. Essa 14ª diz assim: assinale a frase em que o vocábulo mais mostra valor semântico e de classe diferente das demais. Olha para mim. Ela está falando da diferença entre advérbio e pronome indefinido. Eu quero agora que vocês achem para mim a alternativa em que o mais é pronome indefinido. Eu quero a alternativa em que o mais é pronome indefinido. O bizu é simples. Para ser pronome indefinido, então depois dele vem substantivo. Vem substantivo. Depois do mais, do menos e do muito, vem um substantivo. Então me mostra aí quem é que é pronome indefinido nas alternativas. A, B, C, D ou E? Quem é o pronome indefinido? B.
Na letra B, nós temos os clientes de mais dinheiro. Veja, dinheiro, substantivo, o dinheiro. Se dinheiro é substantivo, então esse mais só pode ser pronome indefinido. Olha a letra A. R$ 5 no bolso valem mais do que um amigo no Palácio de Governo. Lembra que eu te disse que se depois desse mais, desse muito, vier um advérbio, um adjetivo, uma preposição, ele vai ser tudo, menos pronome indefinido. Então, esse mais aqui é advérbio. Olha aqui, letra C. Essa foi a ocasião em que cheguei mais perto. Por acaso, perto é substantivo? Não. Perto é próximo, é cerca. A gente está falando aí de um próprio advérbio de lugar. Então, aqui só pode ser advérbio. Para ser pronome indefinido, depois desse mais deveria ser um substantivo. Não temos. Ora, a letra A é advérbio, a letra C é advérbio, o gabarito letra B, porque é a única que é diferente das demais, que é pronome indefinido. Olha, D, os operários mais incapazes. Concorda comigo que incapazes é um adjetivo, é uma característica? Se é adjetivo, então esse mais só pode ser advérbio. E eu quero que os adversários falem mais ainda. Veja, depois do mais, não veio nenhum substantivo. Esse mais é um advérbio que está intensificando o verbo falar. Fala muito, fala demais. Advérbio na A, advérbio na C, na D e na E, gabarito letra B, pronome indefinido. E esse bizu, com esse bizu tu resolve tudo, cara. Olha a 15ª. Resolve aí. É rápido, olha para ela. Assinale a frase abaixo que mostra a palavra mais numa classe gramatical diferente das demais. Procura para mim a alternativa em que esse mais é pronome indefinido. Lembra, quando ela traz esse tipo de questão, ela está falando da diferença entre advérbio e pronome indefinido. A Adriana está virada entre advérbio e pronome indefinido. Lembra? Se é pronome indefinido, então, depois desse mais, desse menos e do muito, vem substantivo. Gabarito, junto com a Adriana, vai ser a letra A, que é onde nós temos um pronome indefinido. Quanto menos tempo se tem, mais tempo se encontra. Olha, o tempo. Tempo é substantivo. Esse mais aqui só pode ser pronome indefinido. Olha bem, a muleta do tempo é mais trabalhadora. Trabalhadora é uma característica, é uma qualidade, logo é um adjetivo e isso aqui é um advérbio. C. O tempo perdido não se encontra nunca mais. Ora, depois desse mais veio o substantivo? Não, já não pode ser pronome indefinido. Bota em cima dele que ele é um advérbio. Espere pelo mais sábio. Sábio. Ana é sábia. Adriana é sábia. É uma característica, é um adjetivo. Isso aqui só pode ser um advérbio. E letra E, calculando e pesando tudo, mais custa guardar o dinheiro do que adquiri-lo. Veja que depois do mais veio o verbo, não um substantivo. Então só pode ser um advérbio. Com esse bizu, dá para resolver este tipo de questão da FGV? Sim ou com certeza? Vai, Adriana, dá para resolver ou não dá com esse bizu? Cadê o restante? A Karina, vocês que estão aí. Dá ou não dá para a gente resolver? Muitas questões da FGV. Assim, não dá? Aqui deu. Aqui deu. Quando eu estou sozinha que é o problema. Quando eu estou na hora da prova que é o problema. Bom, pessoal, nós separamos aí para vocês 15 questões. Como vocês não estão diretamente na sala com a gente, acaba que o tempo passa rápido, porque a gente resolve as questões e vocês quase não falam, quase não interagem. Mas fico muito feliz de vocês estarem aqui online, em quarta-feira, estudando português com a gente. E estudem em turma, não deixem de estudar para concursos. Não é porque o edital ainda não está aberto que eu vou parar de estudar. Estudem. 15 questões, né? E Adriana? Ah, 150 questões, porque vocês também já estão feras no português. Fico muito feliz. Daqui a pouco o professor Evilásio vai passar um Pix para a Adriana e para a Karina, que participaram, tá? De R$ 150 para cada, que já é a matrícula de vocês na turma também. Beijo, pessoal. Bom descanso. Mano, quer falar com o pessoal?
Não, somente agradecer pela participação de vocês. Fiquem firmes, continuem estudando. Muitas coisas boas virão aí pra gente, se Deus quiser. E vamos gabaritar português, né? Com a gente fica tranquilo, com a turma de elite fica tranquilo. Bons estudos para vocês, pessoal. Boa noite e obrigada. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.